Segunda Crônicas, capítulo 7. O tema dessa mensagem, irmãos, que eu venho pensando já há umas 2 semanas, né? Devido àquilo que temos ouvido aqui através desse púlpito, e eu comecei a fazer algumas reflexões, principalmente no último domingo, e confesso que eu tinha outro texto como base para falar desse tema, né? E na madrugada de segunda para terça, eu não dormi, né? Fui dormir às 3:30 da manhã, e eu esbocei boa parte desta mensagem, mas Deus me levou lá para o Velho Testamento, e me levou para esse texto. Eu não estava pensando em nenhum momento político nisso, nada disso. Deus me levou para esse texto, eu comecei a vê-lo com outros olhos. Já tinha passado várias vezes os olhos por esse texto, já tinha lido, ele é muito conhecido, mas Deus me levou a meditar um pouco nele e falar sobre o que eu preciso falar hoje aqui, à luz desse texto, amém? Então, se você achar que, se você quiser dar um glória a Deus, um amém, quiser receber essa palavra, fique à vontade para glorificar a Deus, para concordar com essa palavra, para receber essa palavra, amém? Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 12 ao verso 15. Todos acharam? Amém? Diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de Crônicas é um livro bastante interessante, você precisa lê-lo, estudá-lo. Ali você verá a ação de vários reis, né? O livro de Crônicas, ele cobre aí algumas informações importantes para você. Ele cobre aí um período de mais ou menos 380 anos, e ele termina lá com a queda de Judá, né? Ele termina com a queda de Judá. Mas o principal, dentre todos os reis que são apresentados em 2ª Crônica, o principal personagem deste livro é Salomão. Ele é o principal personagem de 2ª Crônicas. Depois do seu pai Davi, depois que Davi morre, lá em 1ª Crônicas, né, apresentado ali a morte dele, Salomão aqui é introduzido como rei, ele é o principal personagem. E falando de Davi, você lembra, né? Davi, ele desejou construir o templo do Senhor. Você se lembra que a Arca da Aliança, ela ficava num tabernáculo, e ela vagava pelo deserto, era itinerante, e agora Davi intenta, né? Agora ele é rei de Israel, ele intenta construir o templo para o Senhor, mas o Senhor não lhe permite fazer isso. O Senhor diz para ele assim: olha, foi bom o seu desejo de construir, é ótimo o seu desejo, porém você não irá construir. Você é um homem de guerra, você derramou muito sangue. Então Deus não permitiu que Davi construísse, mas deu, queridos, a dádiva para que ele pudesse, e deu sabedoria a ele, para que ele pudesse elaborar toda a planta daquele templo, todos os detalhes daquele templo, os projetos de todos os utensílios daquele templo, inclusive, irmãos, até o peso de cada instrumento de ouro, de cada bacia de ouro ali, ele deu tudo detalhado. Ele detalhou e descreveu todo o ofício sacerdotal, descreveu as suas funções, como deveria ser, fez todo o planejamento, querido, do templo, como deveria ser a sua obra, toda a lista de material, deixou tudo prontinho para entregar na mão do seu filho Salomão. Ele fez isso, Deus permitiu a ele, e ele reconhece que Deus deu sabedoria para que ele fizesse isso. Né? Lá no final de 1ª Crônicas, como um ato de angariar recursos para iniciar essa obra, quando Salomão começasse a construir o templo, ele deu muitos dos seus tesouros.
deu ouro, deu prata, deu bronze. Ele acumulou vários tesouros ali, irmãos, e colocou na mão de um chefe para que administrasse aquilo, e conclamou os líderes e todo o povo a fazer o mesmo. Começando por ele, todo mundo doou. Havia mais de 100 toneladas de ouro, irmãos, para começar a obra. E Salomão foi o responsável por tamanha obra, por tamanha construção. Uma das maravilhas daquele tempo estava agora sobre o comando, sobre a responsabilidade de Salomão. Salomão, além de construir o templo, irmãos, ele vai consagrar esse templo a Deus. Então, do capítulo 1 de 2 Crônicas até o capítulo 4, é toda a obra. Vai falar da obra desse templo. E aí no capítulo 5, 6 e 7, que é o ápice desse livro, querido, é nos apresentado agora a consagração, a festa. Começa a festa de consagração desse templo. E lá no capítulo 5, vamos ver aqui, eu fiz um resumo breve, para a gente entender isso aqui, para você perceber aonde eu quero chegar. Capítulo 5, Salomão agora introduz a Arca da Aliança. Ele tira ela do seu lugar e traz para o templo, e ela está sendo levada por sacerdotes que se consagraram a Deus, e eles depositam debaixo das asas dos querubins, que estão no Santo dos Santos, no lugar santo. Você sabe que ela ficava num lugar especial, e somente um sacerdote poderia entrar ali, e não poderia entrar ali de qualquer jeito. Ele tinha que se consagrar. Eles depositam ali, ao som de instrumentos, de canto, de brados de júbilo, eles estão trazendo a Arca da Aliança. O verso 13 diz que eles bradavam: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Enquanto as canções eram cantadas, os instrumentos eram cantados, eles bradavam isso: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O resultado disso, irmãos, foi que uma nuvem encheu o templo, ao ponto de os sacerdotes interromperem os serviços, pois a glória do Senhor encheu aquele templo, irmãos. A glória do Senhor encheu aquele templo, e eles não puderam mais executar o serviço. O capítulo 6 é dedicado a uma oração. Salomão aqui está em destaque aqui a oração dedicatória desse templo. No capítulo 6, ele pede para construir, toda essa construção ele deixa pronto ali no pátio externo, uma plataforma de 2,25 metros de largura, por 2,25 metros de comprimento, 1,35 metros de altura, totalmente de bronze, e agora ele se coloca de joelhos no meio dessa plataforma e começa a orar a Deus. E aí é interessante você observar a oração de Salomão. Ele, de joelhos, ergue os braços, irmãos, e eu quero destacar aqui duas coisas nessa oração. Ele começa agradecendo a Deus. Ele começa a sua oração agradecendo a Deus. No verso 4, ele diz o seguinte, do capítulo 6: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca ao meu pai Davi. Olha, querido, essa é uma boa maneira de começarmos a nossa oração, você não acha? Agradecendo a Deus. Eu não sei como é que você começa as suas orações, mas eu começo, geralmente aprendi isso com outras pessoas que me discipularam. Comece agradecendo a Deus pelo que Ele já fez, irmãos. A segunda coisa que ele vai apresentar na sua oração, irmãos, é uma intercessão. É uma intercessão por coisas, irmãos, que iriam acontecer no futuro. E aí eu fiz um resumo de toda essa intercessão e escolhi aqui algumas palavras. Olha só, a preocupação de Salomão, uma oração intercessória: quando o homem pecar contra o seu próximo, quando os exércitos forem derrotados pelos seus inimigos, quando não vier chuva sobre a terra, só calamidade, quando houver fome, quando houver pragas, quando pecarem contra ti. E em todos esses blocos de oração que ele apresenta essas necessidades, irmãos, para que Deus intervenha, ele conclui dizendo: e o povo se voltar para ti e estenderem as mãos na direção deste templo, ouve, Senhor, perdoa-lhes os seus pecados. Essa era a oração que Salomão fazia, irmãos.
quando todas essas calamidades assolassem o povo de Israel, e o povo, numa atitude, levantasse as suas mãos na direção do templo em Jerusalém, estivesse onde estivesse, o Senhor poderia ouvir a sua oração e livrar o seu povo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e 3 vezes ao dia ele praticava isso. Ele se recolhia no seu quarto e se dirigia para Jerusalém, para a direção de Jerusalém, e orava ao Senhor, ansiando pelo dia em que eles retornariam para aquela terra, ou o povo retornaria para aquela terra. No capítulo 7, onde nós lemos a passagem de 12 a 15, né? Depois que Salomão finaliza essa oração no capítulo 6, o capítulo 7 inicia-se assim, depois que ele terminou a oração. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e mais uma vez, irmãos, a glória do Senhor encheu aquele templo. Agora se manifestou, querido, com fogo. Isso me trouxe à memória algumas coisas, né? Elias, lembra de Elias? Desafiou os profetas de Baal, deixou que eles sacrificassem primeiro da manhã até o meio-dia, eles se mutilavam, sacrificaram, colocaram o altar deles lá, e começaram a clamar aos seus deuses. Quando chegou ao meio-dia, Elias falou, basta dessa palhaçada. E aí ele constrói o altar, traz pedras, sacrifica em cima desse altar, e faz ali um rego em volta desse altar, e começa a derramar, irmãos, água nesse altar, e derrama, e traz mais vasos com água, e o rego ali, irmãos, encheu-se de água, e aí na sequência ele faz uma oração pequenininha, e quando ele faz essa oração, responde Deus, e Deus responde com fogo, irmãos. A presença de Deus se manifesta com fogo e consome todo aquele holocausto, e diz ainda que consome toda aquela água. No Novo Testamento, João Batista diz isso: aquele que vem após mim vos batizará com fogo. Eu batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com fogo. Irmãos, e aí quando você vê lá no cenáculo o Espírito Santo descendo, e aí se manifesta como línguas de fogo na cabeça de todos os que estavam presentes. Fogo sempre representou, irmãos, juízo e a manifestação de Deus no Velho Testamento, ali na Bíblia. Interessante isso. Os sacerdotes, irmãos, mais uma vez, não conseguiram exercer o seu ofício ali. Quando todos os israelitas viram o fogo descer do céu, ajoelharam-se e colocaram o rosto no chão. Que reverência, irmãos. Eu não sei qual foi a última vez que você colocou o seu rosto no chão em reverência, por causa da manifestação da glória de Deus, pelo que Deus está fazendo, irmãos. Irmãos, enquanto a glória de Deus se manifesta, não dá para ficar indiferente. Enquanto a adoração, irmãos, não dá para ficar indiferente. Aqui, irmãos, o pavor, o temor, quando eles viram o fogo descer, a atitude não foi uma só. Eles colocaram a cara no pó, irmãos, e bradaram, né? Deus tem sido bom, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Essa é a reação natural, irmãos. Será que você, por alguns segundos, conseguiria dizer que Deus é bom para você aí? Será que você pode levantar a sua voz e dizer, Deus tem sido bom? Amém. Deus tem sido bom para nós aqui, irmãos. Tem sido bom para você, tem sido bom para os seus filhos, para a sua família, tem sido bom para você lá no seu trabalho. Ele é digno, irmãos, de que você diga que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É uma reação natural dos filhos, irmãos, daqueles que se dizem filhos de Deus e que servem a Deus. Deus é bom. Depois Salomão sacrificou bois, ovelhas, né? Os levitas começaram a tocar hinos novamente, de ações de graças, e que ainda continuavam cantando, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Irmãos, vinham povos de todos os extremos do país, não parava de chegar gente para esta festa, para essa reunião solene. A festa durou, irmãos, nada mais, nada menos do que 22 dias. Olha que festa. No 23º dia, lá no versículo 10, irmãos,
Salomão despede o povo, e a Bíblia diz no versículo 10, e todos foram alegres, de coração, jubilosos, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, seu povo. Foram para casa alegres, irmãos. Irmãos, essa é a atitude do nosso coração quando saímos daqui, pelo que Deus está fazendo. Você tira o seu tempo para adorar o Senhor, para ouvir uma palavra, que o seu coração possa sair por aquelas portas ali, irmãos, alegre e jubiloso pelas coisas que Deus está fazendo. Aí eu fiquei me perguntando, bom, esse povo 22 dias adorando a Deus, quem trabalhou? Né? Quem cuidou do gado, quem cuidou da plantação, né? Quem cuidou? Eu fiquei refletindo sobre isso. Quem é que cuida dos negócios? Irmão, se você está adorando a Deus, se você está servindo a Deus, pode ficar tranquilo, Deus está cuidando dos seus negócios, amém? Deus está cuidando da sua vida, querido, do seu trabalho, dos seus negócios. Simplesmente adore a Deus. Quando você lá no seu trabalho ou lá na sua empresa abrir um espaço para uma reunião de oração, fique tranquilo, irmãos, Deus cuida do seu negócio, Deus cuida do seu trabalho. Gostaria de fazer aqui algumas observações importantes. Nós temos sido, irmãos, conclamados aqui a um retorno para uma fé mais simples, para uma proximidade com Jesus, para nos deleitarmos mais nas Escrituras e conhecer a Jesus. Pastor Josimar tem sido usado por Deus aqui para trazer essas mensagens para nós, para que a gente possa, irmão, se deleitar na presença de Jesus. No texto que nós lemos, irmãos, 2 Crônicas 7, de 12 a 15, eu quero observar aqui, irmãos, alguns elementos que podem nos ajudar nesse retorno a uma fé mais simples, uma proximidade maior com o Senhor Jesus. Acompanhe comigo, são 3 elementos importantes, e você que quiser anotar aí para compartilhar na sua célula. Primeiro ponto, um retorno a Jesus, irmãos, pressupõe que vejamos a Jesus. Um retorno a Jesus, irmãos, pressupõe que nós enxerguemos Jesus de uma maneira mais clara. O verso 12 diz o seguinte: o Senhor lhe apareceu de noite. Quer dizer que Salomão viu o Senhor. Salomão viu ele. E aí, irmãos, no Antigo Testamento, a manifestação da presença de Deus aparece com mais frequência do que no Novo Testamento. Você que é um estudioso das Escrituras sabe disso. Deus se manifesta de várias maneiras no Velho Testamento. Nós chamamos muitas vezes isso de teofania, são aparições do Senhor Jesus em forma humana. E muitas vezes ele é chamado de anjo do Senhor. Em algumas traduções, como um homem lhe apareceu. Mas na maioria das vezes, como anjo do Senhor. Né? Então, lá no Velho Testamento, algumas delas, né? Jesus, quando fala do patriarca Abraão, ele diz o seguinte em João 8,56: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Abraão viu a Jesus, irmãos. De que forma? Se você olhar as Escrituras, você vai ver lá no sacrifício de Isaac. Deus pede Isaac em sacrifício, e ele vai cumprir o que Deus pediu, prepara tudo, vai numa caminhada longa, né? E quando ele sobe, prepara o altar, prepara a lenha, coloca o menino para ser sacrificado, o menino acha aquilo tudo muito estranho, ele diz: Deus proverá um cordeiro para si. E quando ele levanta o cutelo, uma voz brada do céu: Abraão, não faça tal coisa. Não faça, agora eu sei que você me teme. E aí, irmãos, aparece do nada um cordeiro enroscado nos arbustos, e ele usa aquele cordeiro para substituir Isaac, irmãos. Abraão viu o Senhor Jesus na forma de um cordeiro, irmãos, que tira o pecado do mundo. Nesse dia Abraão exultou e se alegrou porque Deus providenciou. Moisés, irmãos, ele vê uma sarça sendo consumida não, pegando fogo, e porque ela não se consome, ele fica de boca aberta e começa a ir na direção dela quando uma voz lhe é dirigida: Moisés, pare, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés viu a Deus, irmão, ouviu também a sua voz de uma sarça em chamas. Jacó, você conhece a história de Jacó? Jacó, depois que ele foge do seu irmão Esaú, depois de roubar a bênção, e passa muitos anos, agora ele é rico, a sua família é grande, um homem de muitas posses, agora ele volta para sua terra, mas Esaú
está vindo na sua direção e ele tem uma pendenga com o irmão, né? E o pavor lhe toma conta. E aí o que ele faz? Ele envia presentes na frente, para aplacar a ira do seu irmão. E aí ele divide a família em bandos. E ele diz, se ele atacar um bando, o outro conseguirá fugir. Mas ele fica, irmãos, num lugar até o final da tarde. E a Bíblia diz que se apresenta um homem ali. E ele luta com esse homem. E esse homem agora tenta ir embora. E ele diz, você não vai me deixar sem que me abençoe. E aquele homem pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Então não será mais Jacó, será Israel. Pois como príncipe você lutou com Deus. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Pois ele diz, vi a Deus face a face e fui poupado. Jacó teve esse contato com Deus. Os pais de Sansão, quando recebem, irmãos, a notícia de que teriam um filho, e a maneira como deveriam criar esse filho, ele seria um nazireu de Deus, então tinha todo um procedimento, e esse homem fala para a mãe de Sansão, né? E aí o pai não está presente, e ele quer encontrar esse homem, e ele aparece novamente para eles, né? E aí conta tudo, como deveria ser, que eles receberiam esse filho. E aí o pai de Sansão diz o seguinte, deixa eu matar um cabrito para que a gente coma. Ele fala assim, olha, eu vou ficar com você, mas eu não vou comer o cabrito. Faz o seguinte, oferece esse cabrito em holocausto. E ele faz isso, ele mata o cabrito, prepara um altar e oferece em holocausto. E a Bíblia diz que enquanto eles estão observando aquele fogo que sobe ao céu, aquele homem que está do lado ali, sobe no meio do fogo e desaparece. A reação dos pais de Sansão foi colocar a cara no chão, porque eles disseram, vimos a Deus, vamos morrer. A mulher de Sansão diz, acho que não vamos morrer não, porque ele falou que nós vamos ter um filho. É coisa lógica, né? Mas todo aquele que via Deus, irmãos, era isso, o Deus é santo demais. Isaías também no capítulo 6, verso 1, depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ele vê o trono de Deus, vê os serafins ao redor do trono, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Mas nessa altura você deve estar se perguntando, como eu faço para ver a Deus? Não é isso? Nessa altura você deve estar se perguntando, esses homens tiveram experiências profundas com Deus. E aí, irmãos, eu fui para Hebreus 1, que diz o seguinte, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Eu preciso, irmãos, conhecer o Filho. Os apóstolos viram a Jesus, tocaram em Jesus, os discípulos viram a Jesus, Paulo viu a Jesus em vários momentos, João viu a Jesus em vários momentos, mas e nós, irmãos, para quem são chegados os fins dos tempos? Irmão, só tem uma maneira de nós conhecermos a Jesus, é nos deleitarmos nas Escrituras. É nos deleitarmos nas Escrituras e conhecer Jesus. Aí, irmão, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo que habita em você vai traduzir Jesus para você. E Jesus vai sendo formado em você. Não é algo menor, irmão, do que ver Jesus visivelmente. Quando você pensa nisso, você tem que ir lá para Tomé. O que Jesus fala para Tomé? Ele diz o seguinte, Tomé, olha minhas mãos, toca aqui, seja crente e não incrédulo. Mais bem-aventurado é os que não me viram e creram. Mais bem-aventurado sou eu e você, irmãos, que cremos na palavra de Deus e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa em nós. Mais bem-aventurado somos nós, irmãos. Então nós precisamos nos debruçar nas Escrituras, conhecer a Jesus, voltar às Escrituras, a prática da meditação, irmãos, e Jesus será formado em você, será formado em mim. Essa é a primeira coisa, irmãos. Você precisa ver Jesus através dos olhos do Espírito Santo, através das Escrituras, e deixar Ele traduzir isso para você. Segundo ponto, um retorno a Jesus pressupõe que eu e você oremos mais, e mais intensamente, irmãos. Veja ainda no verso 12, ouvi a sua oração, ouvi a sua oração.
Hebreus, irmãos, 11:6, quando fala sobre a questão da fé, ela diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aí eu fiquei pensando nesse versículo, irmãos, e aqui, o mesmo versículo, para falar de oração, parafraseando, ficaria assim: ora, sem oração é impossível falar com Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele ouve e que responde àqueles que clamam. Deus só vai escutar a sua oração, irmãos, quando você falar, quando você abrir a boca para falar com Ele. Sabe qual que é o problema, irmãos, muitas vezes, das lutas que enfrentamos? É que nós falamos dela para todo mundo, irmãos. Todo mundo sabe da nossa luta. Deus sabe. Ele vê tudo, Ele está em todo lugar, Ele sabe. Mas nós falamos para todo mundo, irmãos, e não falamos para Ele. E não falamos para Deus das nossas lutas, das nossas lamúrias, das nossas opressões. Não clamamos àquele que tem poder para fazer alguma coisa, irmãos. O ser humano mortal, irmãos, ele só pode dar um conselho. E um conselho é bom, busque conselho. Isso é muito bom, mas nós precisamos, irmãos, antes de buscar conselho, orar a Deus, irmãos, apresentar as nossas lutas diante do autor da vida. É por isso que resolvemos seguir a Jesus, não é? Porque Ele nos salvou, agora Ele ouve as nossas orações, agora nós não estamos sozinhos, Ele está conosco até o fim dos séculos, irmãos. Eu já tive na minha caminhada cristã algumas respostas de oração, irmãos. Algumas respostas de oração. Certa vez, irmãos, sem apresentar nada para ninguém, eu fiz isso. Eu fui apresentar as minhas dores a Deus, né? Eu me encontrava num estado distante, irmãos, em Goiás, trabalhando numa montagem industrial e dormindo num quartinho 2x2, com teto a 1,80 m de altura, de eternite, né? Uma situação difícil. Eu vivia uma situação de trabalhos temporários, ora desemprego, ora fazendo bico, essa era a minha situação, mesmo tendo uma boa profissão na mão. E eu não sabia o que acontecia, irmãos, mas naquele dia, naquele lugar, naquela hora, irmãos, parece que um espírito de súplica me visitou. Eu estava à noite no meu quarto, irmão, e eu comecei a meditar nisso. O meu trabalho temporário estava acabando, e aquele dia eu dobrei o meu joelho, irmãos, e eu parei de pedir oração para irmão A, B, C ou D. Aquele dia, irmãos, eu fiz uma única oração. Eu falei: Senhor Jesus, restaura a minha vida profissional, porque eu não sei o que fazer dela. Não que você não deva pedir oração, irmãos, para os outros, não é isso. Essa foi a minha experiência. Deus aquele dia me levou a dobrar os meus joelhos, irmãos, e um espírito de súplica, de choro, de quebrantamento me acometeu ali naquele quarto, irmão. Eu levantei dali determinado a mudar aquela situação, e Deus foi à frente, irmãos, e Deus foi, nos próximos 15 anos, irmãos, eu nunca mais pedi oração para ninguém, para Deus abrir uma porta de emprego. Deus restaurou a minha vida profissional de uma maneira milagrosa. Eu devo isso tudo a Ele, eu glorifico a Ele por isso. Foi Ele que fez, não fui eu. Falo isso, irmão, para a glória dEle. Nós precisamos apresentar as nossas causas, irmão, ao Senhor. Uma outra experiência foi que eu queria investir um dinheiro num negócio que eu nem sabia se ia dar certo, mas já estava vendo lucro, né? O olhinho já estava girando assim com aquele cifrão, né? Fazendo conta, fazendo o retorno que daria aquilo e tal, né? E aí eu descobri que eu não tinha gastado 1 minuto de oração em cima daquele negócio. Aí eu me peguei nessa situação, irmãos, e coloquei aquilo lá tudo em cima da cama, dobrei meu joelho e orei: Senhor, se esse negócio é para mim, vai ser bênção e tudo mais, que joia, por favor, aprove aqui, assine aqui, né? Falei: não, Senhor, se isso aqui for bênção na minha vida, me diga. Se não for, tira isso do meu coração, que ele já ocupou tempo demais aqui. Orei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, fui para um culto, irmãos, e aí o Senhor disse um sonoro não.
Pensa se eu fiquei bravo. Fiquei nada, irmãos. Sabe por quê? Porque o não de Deus, irmãos, ele não traz confusão. Ele traz uma paz no seu coração. Quando Deus disser não, irmãos, obedeça. Obedeça a Deus. Isso vai inundar o seu coração de uma paz. O não de Deus, irmãos, só traz paz, não traz confusão. Veja o poder da oração, irmãos. Moisés estava numa situação onde o povo estava batalhando, estava no campo de batalha. Ele sobe ao monte, e aí ele levanta as mãos ao céu e começa a orar, e o povo prevalece, e aí ele cansa, e as mãos vão caindo, e 2 líderes próximos dele observam isso, e correm lá, e erguem as mãos de Moisés, e aí o povo prevalece, e vence a batalha. Olha o poder da oração, irmãos. Um profeta anuncia a um rei, irmãos, a sua iminente morte. Coloca a tua casa em dia, os seus negócios em dia, porque o Senhor vai te recolher. Ele estava em cima de uma cama, e vai embora. Você vai morrer, e ele vai embora. O profeta vai embora, só entregou o recado. O rei vira para o lado da parede, irmãos, e começa a orar. Começa a lembrar Deus, de como ele foi comportado na presença dele, de como ele serviu a Deus. E antes que o profeta saísse dos portões da cidade, Deus disse para o profeta: volta lá, e disse para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida, e ainda vou dar um sinal, vou retroceder a sombra do relógio de Acás, 15 graus. Dá esse sinal, irmãos. Poder da oração de um homem justo, irmãos. Josué ora em meio a uma batalha, irmãos. O dia está indo embora, está acabando e a batalha não termina. Ele mira no sol e diz: sol, se detenha. E o sol para, e houve o dia mais longo da história, irmãos. Porque um homem orou, e Deus parou tudo para que os mortais pudessem vencer uma batalha. Profeta Elias, disse aqui, orou uma oração pequenininha e Deus responde, e a reação do povo foi uma só o Senhor é Deus. Os discípulos de Jesus que estavam, irmãos, numa casa orando, porque o apóstolo Pedro havia sido aprisionado, estava com cadeias, estava com forte segurança ali, irmãos, para que fosse apresentado no outro dia. Eles estão orando, um anjo aparece dentro daquela cadeia, tira Pedro dali, abre as cadeias, irmãos, e leva ele para longe e diz: vai embora. E ele vai, ele encontra esse grupo de oração, irmãos, e aí eles glorificam a Deus, porque Deus livrou a Pedro. E quando eles estão orando, agradecendo pelo livramento de Pedro, irmãos, eles dizem o seguinte: Senhor, dá-nos ousadia para anunciar a sua palavra, enquanto o Senhor estende o seu braço para curar, para livrar, para libertar. O resultado daquilo, sabe qual foi, irmãos? O chão estremeceu com a presença de Deus. Poder da oração, irmãos. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,11, Efésios 6,11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aí depois que ele fala dessa armadura, irmãos, lá no verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Somos instigados, irmãos, a uma vida de oração, irmãos. Somos conclamados a ter uma intimidade maior com Jesus através da oração. É por isso, irmãos, que nós insistimos aqui toda quarta-feira falando para você, para todos nós aqui, que das 6 da manhã às 21 horas da noite, a sala está esperando por um tempo pequeno da sua vida, irmãos, para que você ore, além do tempo que você já tem na sua casa. Se dedique um tempo em oração aqui. Abra sua agenda e passe por aqui. Quando conclamamos aqui, irmãos, uma vigília por mês, irmãos, para que você venha orar 1 hora de joelhos dobrados, para clamar pela sua família, por esse bairro, por esta cidade. Irmãos, nós precisamos nos dispor mais, irmãos, a orar mais, a buscar mais a presença do Senhor. Um retorno a Jesus pressupõe que eu e você oremos mais. Terceiro ponto, irmãos, um retorno a Jesus pressupõe que você se posicione favoravelmente. Favoravelmente.
No verso 13, Deus relembra o que Josué apresentou na sua oração. Ele começa lá dizendo o seguinte: bom, se eu fechar o céu, é Deus falando aqui, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Olha só, irmãos, ele está relembrando o que Josué já havia orado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu aprendo que existe aqui, irmãos, uma relação muito estreita das calamidades que uma nação enfrenta com o pecado de seu povo. Aqui nas Escrituras, através disso aqui, eu aprendo que tem uma relação muito estreita com o pecado de uma nação. Com o pecado de uma nação. As calamidades que um povo enfrenta. Olhe para a nossa nação. Olhe para a nossa nação, o tempo que nós estamos vivendo. Deixe de me dizer uma coisa, querido. Nós não estamos falando aqui de regime A, B ou C, ou de ideologias partidárias. Dê uma olhada para a nossa nação, o estado que ela se encontra, na economia, na política, em termos de saúde, em termos de segurança. Dê uma olhada. Talvez você seja vítima, irmãos. Talvez aqui alguém seja vítima de alguma situação cuja, por causa da economia, atingiu a empresa que você trabalha ou trabalhava. Não estamos falando disso, irmãos. Não estamos falando de ideologia partidária. O nosso país, a nossa nação, o nosso Brasil, desde que é uma nação, irmãos, constituída, ele já passou por várias situações, por vários regimes, irmãos, e em maior ou em menor grau sempre houve corrupção. Então não é uma questão de regime, não é uma questão de ideologia, desculpe dizer, mas é uma questão de caráter do seu povo. Às vezes, irmãos, são os nossos pequenos delitos, as pequenas vantagens que nós queremos levar. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O que nos une aqui nesta noite, irmãos? O que nos une nessa noite aqui? É a sua posição social? É o seu status? É o seu conhecimento ou a falta do conhecimento? O que nos une aqui uns com os outros? Ah, irmãos, é o seu doutorado de filosofia, é o seu doutorado de mestrado, de história, o quanto você sabe de história, o quanto você sabe de ideologias. É isso que nos une aqui nessa noite, irmãos? Não é isso que nos une. Aliás, essas coisas, elas só nos separam um dos outros. O que nos une aqui nessa noite, irmãos, é o poderoso sangue de Jesus. É por isso que nós estamos assentados aqui, um do lado do outro, ouvindo a mesma palavra, recebendo o mesmo Espírito, participando de um mesmo Espírito, sendo parte do corpo de Cristo. É isso que nos une aqui como igreja do Senhor. Todo o nosso conhecimento, irmãos, todo o conhecimento humano, toda a sabedoria humana, como diz o apóstolo Paulo, irmãos. Irmãos, ela só serve para algumas coisas. A primeira delas, sim, o conhecimento humano é bom, porque faz a humanidade se desenvolver, a medicina, né, as pesquisas descobrem novos medicamentos, as tecnologias avançam, tudo para proporcionar conforto, lucro para as empresas, as condições favoráveis, né, para as nossas vidas, emprego, uma série de coisas, irmãos, são conquistadas pela sabedoria humana. Mas elas são incapazes de salvar alguém e transportar daqui para o céu, irmãos. Só o sangue de Jesus é possível para isso. Ela serve também, irmãos, para a sua própria sobrevivência, pois é desse conhecimento que você ganha o seu dinheiro. É na aplicação do seu conhecimento, não é isso? Para ganhar o seu dinheiro. Mas isso não leva ninguém para o céu. Talvez a maior proximidade que a sabedoria humana e o conhecimento têm, irmãos, em relação ao reino de Deus, é que o fato talvez de você ser um doutor em filosofia, ou em história, ou um médico, ou um juiz, um advogado, irmão, ou um engenheiro, é que ele possa te introduzir em círculos onde talvez eu nunca entraria. Sabe para quê?
para dizer lá para os seus pares que Jesus salva. Como doutor, Deus te colocou nas academias para dizer que Jesus salva. Como juiz, para dizer aos juízes que Jesus salva. Como engenheiro, para dizer aos engenheiros que Jesus salva. Essa é a maior proximidade, irmãos, que o seu status pode te proporcionar no reino de Deus. É introduzir você em círculos, irmãos, onde você vai ter contato com pessoas que eu e outros aqui não teria, para dizer para ele que Jesus é poderoso e que ele salva mesmo. Amém? Fechando aqui o nosso parênteses, irmãos. Salomão orou justamente sobre esse assunto, mas não incluiu alguns posicionamentos do povo em relação a estas calamidades, que Deus esperava que eles tinham. Vamos olhar de novo a oração intercessória de Salomão. Aquele resumo que eu fiz aqui, ele dizia o seguinte: quando o homem pecar contra o seu próximo, quando os exércitos forem derrotados pelos seus inimigos, quando não vier chuva sobre a terra, quando houver fome, quando houver praga, quando pecarem contra ti, o que ele diz, o que ele conclui? Ele diz o seguinte: e se voltarem para ti e estenderem as suas mãos na direção desse templo, perdoa-nos, Senhor. As razões, irmãos, são excelentes para que o povo levante a mão e ore. Aí eu fiquei pensando, voltei lá no capítulo 6, por que será que Deus repetiu a oração de Salomão, lembrou ele disso? E aí eu li toda a oração novamente, e lá no versículo 27, eu achei algo tremendo. Ele diz o seguinte, capítulo 6, verso 27, então, ouça dos céus e perdoa os pecados de Israel, ensinando a esse povo o caminho correto. Olha só, irmãos, o motivo pelo qual Deus agora lembra das calamidades que ele orou, mas parece que Deus não concorda muito com o simples procedimento de erguer a mão, se virar para o templo e orar, pedir a Deus que os livre. Salomão aqui pediu, ensina-nos o procedimento correto, Senhor. Ensina. Então Deus aqui agora, a partir de agora, é como se Deus estivesse dizendo, este será então, Salomão, o procedimento correto, quando todas estas calamidades se abaterem por o povo. Aí ele inicia o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, mudar a sua maneira de viver, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Olhe, irmãos, para o procedimento correto que Deus agora estabelece quando essas calamidades se abaterem em cima do povo, no povo, na nação de Israel. Ele diz o seguinte, esse é o procedimento correto. Esse negócio de levantar a mão, Senhor, abençoa a nossa nação, não vai funcionar. É mais profundo, irmãos. Precisa haver arrependimento. Precisa haver um espírito de humilhação. Humilhação, irmão, é a total dependência de Deus. A cara no pó se for necessário, irmãos. Orar intensamente, irmãos, com paixão, com lágrimas genuínas de uma ação de Deus. Desejar realmente uma mudança. Uma operação de Deus nessa nação. Se afastar dos seus maus caminhos, irmãos. Mudar a sua maneira de viver. O seu estilo de vida não está condizente com o que Deus espera. E Ele espera que você mude a sua maneira de viver. Se arrepender dos seus pecados. Os homens, irmãos, dessa geração não querem orar, mas querem o favor de Deus. Eles não querem se humilhar, mas querem se exaltar. Não querem a face do Senhor, querem somente o que Ele pode dar, tornar um Deus um simples serviçal. É isso que os homens dessa geração querem, irmãos. Não querem mudar sua maneira de viver e nem se submeter a um pastoreio, a um discipulado, à voz de Deus. Não querem o jugo de Jesus sobre suas vidas. Não é à toa que a nossa nação está vivendo o que está vivendo. O Salmo de número 2, verso 3, nunca foi tão claro para esta geração, irmãos, que diz, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
querem se livrar daquilo que Jesus representa nas suas vidas, não querem mais o seu pastoreio, não querem o seu jugo, querem se livrar dele. Certa vez, irmãos, eu li num para-brisa traseiro de uma Hilux e fiquei chocado. Uma frase, e ela não é a pior das frases em carros, que dizia o seguinte: esse é o resultado de quem serve a Deus. Entendeu? Esse é o resultado de quem serve a Deus. Eu fiquei, meu Deus do céu, se esse for o resultado de quem serve a Deus, andar numa Hilux, nós estamos todos roubados, lascados. Falei, não é possível que esse seja o resultado de um relacionamento sério com Deus. Não é possível. Desculpe, irmãos, ter casa, ter carro, sucesso profissional é uma bênção, é legítimo, mas se acharmos que isso é o resultado de uma comunhão com Deus, e se for o único desejo do nosso coração, estamos enganados e fadados ao fracasso. Com uma boa dose, irmãos, de trabalho, de investimento, sacrifício, um bom plano de negócios, e dependendo da situação econômica, a pessoa consegue tudo isso. Não precisa de Jesus para isso. Não é verdade? Não precisa, irmão. Quantas pessoas você conhece que tem tudo isso, mas não serve a Deus? Aliás, irmãos, nem querem saber de Deus. Chegaram até ali, não querem saber de Deus. Não é isso? Quantos você conhece? Isso não é, irmãos, o resultado de ter uma comunhão sincera com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esta comunhão com Deus, ela não consiste nas riquezas que um homem possui. Isso não é sinal de comunhão com Deus. Deus pode até dar essas coisas, mas isso não é sinal de comunhão com Deus, irmãos. Sinal de comunhão com Deus é uma vida santificada, de oração, de presença de Deus, de poder de Deus na sua vida. O Salmo 73, já estou quase terminando, o Salmo 73, irmãos, fala de um conflito de um homem que serve a Deus. E ele faz justamente isso, ele olha para a prosperidade dos ímpios e olha para si mesmo e diz o seguinte: eu acho que eu tenho servido a Deus em vão. Eu acho que eu tenho servido a Deus em vão. E aí, irmãos, ele vai descorrendo, e vai chegar um momento, irmãos, em que ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, e aí ele diz que quando ele entra ali na casa de Deus, irmãos, aí lá no Salmo 73, verso 25 a 28, ele faz uma declaração, graças a Deus, irmãos, que o Salmo termina assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu extermina todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Você pode dar um amém? Ô querido, esse é o resultado de uma comunhão com Deus, querido. Graças a Deus, irmãos, essa igreja ela ora mais do que antes. Graças a Deus por isso. Mas ainda não é o suficiente, irmãos. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E nós vamos, irmãos, nesses últimos minutos, fazer algo, irmãos. Nesse dia 13 de março, muitas pessoas saíram às ruas, muitos ainda estão nas ruas. E nós vamos, irmãos, orar pela nossa nação. Amém? Você concorda de orar pela nossa nação? Precisamos orar pela nossa nação. E eu vou pedir para você fechar os corredores, dar a mão para a pessoa do seu lado. Você vai levantar um clamor pela nossa nação. Dê a mão, feche os corredores, isso. Levante um clamor, irmãos, pela nossa nação. Olhe pelas famílias. Olhe por aqueles que estão envolvidos, irmãos, nas investigações. Ore pelo nosso governo. Ore por essa nação. Ore, Senhor, pelas calamidades que estão assolando esta nação, as pragas. Ore por aqueles que estão passando necessidade. Você precisa gastar mais tempo orando por essas coisas.